te modela, arte que te medita, arte que te mora, arte que te mura, arte que te todo, arte que te parte, arte que te torto, arquitetura. Paulo Leminski, para começar o dia bem inspirado. Hoje é dia de mais um CasaCast, uma parceria entre o UniBH e a Casa Cor Minas. E hoje a conversa é com a arquiteta Isabela Vetti e eu, Lenora Rolfs, e o Gustavo Greco, da Greco Design. Vamos bater um papo com essa profissional que vem se destacando com um trabalho muito sensível no campo da arquitetura e em muitas outras áreas também. A Isabela Vetti, além de arquiteta, é mestre em educação pela UFMG. Com vários prêmios no currículo, o que destaca o trabalho dela é que ela busca inspiração especialmente no campo da história e da filosofia para o que cria em espaços culturais, comerciais, residenciais e imobiliários. Isso ainda é pouco para falar de você, né, Isabela? Não, tá bom. É pouco. É pouco. Já deu, pouco. já deu. É um muito que é pouco. Exatamente. Isabela, essa parte da história e da filosofia que permeia sempre o seu trabalho, isso para todo mundo serve de inspiração, porque a cada vez que eu vejo qualquer trabalho seu, seja no design de mobiliário, seja em espaços construídos, em restaurantes que você faz muito. É verdade. Aula que eu não assisti ainda, mas que eu adoraria assistir. Tem muito esse embasamento histórico, filosófico, né? Eu acho que é uma coisa que já me acompanha há muito tempo, assim, desde que eu resolvi ser arquiteta, assim, desde os 12 anos de idade que eu falo, quero ser arquiteta, quero ser arquiteta. Mas, ao mesmo tempo, o interesse, assim, multidisciplinar sempre existiu. Então, tanto que quando eu fui fazer vestibular, eu fiz comunicação, arquitetura, né? Eu sabia que eu ia fazer arquitetura, mas eu queria fazer comunicação também. E durante a escola de arquitetura, eu também fui estudar filosofia. Eu fiz comecei o curso de filosofia na Fafiche. Então, assim, sempre foi uma coisa dessa busca minha, era uma coisa minha, pessoal, né? E eu acho que isso é muito interessante para várias pessoas, para abrir o campo. Porque a arquitetura está inserida também numa coisa de artes visuais, né? Num conhecimento da imagem, que não pode ser inocente só, né? Assim, existe muita coisa por trás de uma imagem, né? Então, acho que a gente, que é produtor de imagens, a gente também tem que ir atrás de entender o que a gente está fazendo, né? As implicações sociais, as implicações filosóficas, tudo. Né? Então, acho que é importante, sim, não foi uma busca minha, pessoal, mas eu acho que é uma busca que é muito interessante para todo mundo. E né? super legal falar sobre isso, porque tem até um livro, Políticas do Design, não sei se você já leu esse. Não. Bem legal, um livro fininho, mas que trata exatamente dessas questões, que fala que toda escolha do design passa por uma questão, um repertório próprio, né? Um momento social que a gente está vivendo aquilo e decisões ideológicas. Então, eu adoro a frase que esse livro fala que o design nunca é neutro. Não existe. Não existe né? uma escolha imagética que seja simplesmente... Ela pode até parecer aleatória ou muitas vezes inofensiva, mas sempre tem Sempre tem. Isso é muito legal. Eu queria falar que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Temos, né? Já fizemos vários projetos juntos. Que é ótimo, sempre né? É uma diversão, assim, com muito... E até os projetos, né, Gustavo? Assim, quando você tem a oportunidade de fazer um projeto também multidisciplinar, é muito bacana. Então, eu acho que, assim, eu sempre procuro buscar, no tipo de coisa que eu estou fazendo, essas interlocuções, né? Seja com design, com a história, né? Com os curadores, por exemplo, quando a gente faz uma exposição, é muito interessante. Então, acho que isso tudo é uma coisa que traça assim, elementos para o seu projeto, né? Ô, Isabela, entre essas interlocuções, tem uma história sua que a gente está doido para contar aqui, que é um contato que você teve com a Zaha Hadid, pelo menos o primeiro contato, porque eu sei que depois você teve outros também, né? Que parece que foi bem fora do padrão, né? Muito engraçado. Eu falo que parece uma crônica do Fernando Sabino, porque é aquela coisa assim, o dia que a Zaha Hadid veio em Belo Horizonte, ninguém ficou sabendo. Porque foi exatamente isso, né? Vamos fazer só um parênteses, né? A Zaha Hadid, para quem não sabe, ela é hoje o arquitetes mais pesquisado no Google, no mundo.
É verdade, ela é mundialmente famosa, né? Mas nesse ano, foi há muitos anos atrás, eu tinha uma amiga, que era minha sócia, Maria Lúcia Pecli, que tinha um grande amigo, que virou meu amigo também, que é o Israel Nunes, arquiteto do Rio de Janeiro, que tinha trabalhado com a Zaha Hadid. Logo que ele se formou, ele foi para Londres e encasquetou que ia trabalhar com a Zaha Hadid, e assim o fez durante um ano. Quando ele voltou para o Brasil, nós ficamos amigos por causa da Maria Lúcia e tudo, e um belo dia a Zaha Hadid veio para uma Bienal em Buenos Aires. E aí ela queria conhecer, ela ia vir para o Brasil logo em seguida, já que ela já estava em Buenos Aires, e ela queria muito conhecer, porque ela era muito fã do Niemeyer. Ela queria conhecer o Niemeyer, o Burle Marx e o Lúcio Costa. Na época, todos eram vivos. Isso foi em 1991. E aí, ela foi para o Rio. E ela tinha uns contatos lá no Rio, mas falhou. As coisas não deram certo, ela ficou meio aborrecida. E ela falou, vou ligar para o Israel, porque ela sabia que o Israel estava lá no Rio. Ligou para o Israel, e o Israel imediatamente armou tudo para ela conhecer o Niemeyer, ela conheceu os três. E ele ligou pra gente, falando assim, gente, vou dar uma festa pra Zaha Hadid aqui em casa, venham. Só que na época, eu era recém-formada, não tinha grana para ir pro Rio de Janeiro, para ir atrás da Zaha Hadid. Eu falei, tá, a Lulu foi, que ela era do Rio, ela foi. Chegou lá, ela me liga num domingo e fala assim, Isabela, convidei Zaha Hadid para vir para Belo Horizonte. Eu falei, meu Deus. Ela falou, está chegando segunda-feira, 6h no aeroporto da Pampulha, ainda existia voo da Pampulha. E eu falei, Lulu, como que vai ser isso? Ela falou, não, porque eu vou voltar domingo de noite e a gente pega ela na segunda de tarde, no Fusquinha da Lulu, que era 1978, tala larga, rebaixado. E aí fomos, ela conhecia Pampulha, na verdade a Lulu virou para ela na casa do Israel e falou assim, você conhece a Pampulha? Ela falou assim, conheço. Ela falou, você quer conhecer pessoalmente? Ela falou, quero. E veio. E aí, assim, nós, com 20 anos, poucos anos, assim, recebemos a Hadid. Detalhe, ela estava hospedada na suíte presidencial do Copacabana Palace. Ai, meu Deus! Que tem 750 metros quadrados de tamanho. E eu fiquei encarregada, com 20 anos, de achar um lugar para a Zaha Hadid se hospedar. E eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia de onde que eu vou, porque não tinha hotel 5 estrelas em Belo Horizonte. Eu não sabia o que ela gostava. Aí eu falei, bom, vou no Otto, né? Que cheguei lá na portaria, né? E falei assim, tem suíte presidencial? Aí eles falaram, tem. Aí eu fui na suíte presidencial, mas eu falei, gente, mas é horrível a suíte presidencial. Porque ela era meio mofada, ela tinha um tapete, assim, super alto, verde cheio musgo. De cigarro. E a parede era de espelho envelhecido com cortiça, fazendo faixas a 45 graus. Eu falei, nossa, essa mulher vai detestar, porque ela gosta de modernismo, né? Aí eu falei, tem o Del Rey, o Hotel Del Rey, que é meio modernistinha, bonitinho, só que era 3 estrelas em Belo Horizonte. Eu fiquei imaginando, assim, os lençóis de 500 fios egípcios do Copacabana Palace contra o de Tergal, né? Mas, assim, falei, eu vou levar essa mulher para o Del Rey, porque, pelo amor de Deus, o outro é cafona demais, ela não vai gostar. Aí, fomos de Fusquinha buscá-la no aeroporto da Pampulha, 6h. Ela, na época, era bem gordinha. E o Fusquinha da Lulu, ele tinha, assim, uns enferrujados embaixo. Ai, meu Deus. Que a gente tinha uns buracos. A gente via o chão passando, assim, sabe? Aí, a hora que entrou a mala, que era na frente, e ela veio com um estudante que chamava Cal. Ele era de Singapura, era um aluno dela. E eles sentaram, eu sentei. Então, eram 4 pessoas no Fusquinha, tala larga, rebaixada, com aqueles volantinhos pequenininhos. Enfim, deu tudo certo, pegamos ela. E eu liguei para o diretor do Museu da Pampulha, para ele abrir o Museu da Pampulha para a gente, se podia, ou algum segurança lá abrir para a gente, porque no fim de tarde é lindo, né? E eu falei, vou levar ela logo de cara no museu, né? Que ela vai amar. E aí eu consegui que eles abrissem, assim, para a gente visitar o lado de fora, e entramos só na parte de baixo, para ela ver o pôr do sol. Eu ficou, assim, completamente chapada com aquela experiência, porque eu acho que ela conhecia todos os projetos, sabe? É incrível, assim, a fama que o Niemeyer tem, né, nas escolas de arquitetura, né?
E assim fomos. Aí a gente levou ela para o hotel, ela deixou a mala e resolvemos fazer uma festinha para ela lá no nosso escritório. Mas assim, com as minhas parcas conhecimentos culinários e etílicos, né? Porque aí eu comprei assim, queijo prato e cortei em cubinhos, azeitonas, né? E comprei um uísque. E não tinha na minha cabeça que ela era muçulmana. E ela é muçulmana, a Zaha Hadid, ela não bebe. Aí chamei o Carico, o Veveco, o Ello e o Sil viajou, né, para essa festinha, para eles darem um suporte pra gente, né, ter uma conversa com ela e tudo, né. E assim fomos, e no final da festinha, que foi lá no meu escritório, nós a levamos no Bar do Lulu, na época. Sim, eu escutei falar disso também. Para comer um macarrão, porque tinha tinha macarrão no Bar do Lulu, tinha um restaurante assim acoplado, né, que era do Lulu também. Para as novas gerações que não sabem, o Bar do Lulu na década de 80, 90? Isso é 90, é. 90 era o lugar onde já passou até a Zaha Hadid. Por lá você podia encontrar qualquer pessoa e ver qualquer tipo de cena também. Sim, era uma loucura. Era uma loucura o lugar. E ele não fechava até as pessoas irem embora. O Ello falava para ela assim, aqui é uma putaria. Aí ela falava assim, I like putaria very much. Exatamente. E aí, beleza, aí ela foi dormir. No dia seguinte, a gente ia, né, buscá-la no hotel para fazer o passeio na Pampulha. E ela estava no mau humor. Eu falei, gente, claro, né? Hotel 3 estrelas. Nossa. Que a mulher tá acostumada lá com o Copacabana Palace. O hotel devia ter uns 20 metros quadrados, contra tipo, 750. E é bom, enfim. Aí ela estava meio mal-humorada, toda de Seimiac, né? Aquela coisa maravilhosa. Entrando no Fusquinha. No Fusquinha. E aí, Fusquinha de chão eu solar. falei, nó, Lula, tá cão chupando manga, né? Ficamos assim, putz, o que nós vamos fazer com essa mulher? Aí, o primeiro que estava no roteiro, que a gente tinha organizado, era visitar o JK, o edifício JK. Eu tinha conseguido, porque perto do meu escritório JK, né, eu tinha conseguido visitar. Eu fui numa imobiliária e falei, pelo amor de Deus, eu preciso de algum apartamento vazio. Não tinha. Aí eles me indicaram uma mulher que podia abrir para mim, uma moradora. Falei, tá bom, tá, é o que temos, vamos lá, né? E a mulher estava fazendo, eu lembro direitinho, gente, tem umas coisas que ficam na memória que é incrível. Ela estava fazendo um feijão na panela de pressão. Aquele negócio, saindo aquela fumacinha. Uhum. A gente chegou com a mulher toda de Seimiac numa kitnet do JK. O humor dela mudou imediatamente. A hora que ela viu aquilo, porque eu acho que o JK, ele realmente tem uma fama, porque ele é um filhote do que o Le Corbusier fez em Marseille, né? A Unité de l'Habitation em Marseille. E ele é isso, e é muito famoso como obra arquitetônica. Então, acho que ela estava realizando um sonho de conhecer aquele lugar. Muito legal. E aí nós descemos para aquele... o pilotis, onde tem as colunas. As colunas, a mulher enlouqueceu, porque eram colunas tridentes. Detalhe, ninguém tirava fotografia. Isso, para as novas gerações, também é uma coisa, assim, bizarrice, total. Porque eu não tenho nenhuma foto com ela. Ela não tinha câmera fotográfica. Ela que veio conhecer a Pampulha. E ela não gostava de ser fotografada. Ela deixou isso bem claro pra gente. Então, nós nem cogitamos essa possibilidade. Porém, o menino de Singapura, super high-tech, tinha uma câmera. A única foto que ela deixou ela ser fotografada foi ela com a coluna tridente do JK. Nem na Pampulha ela tirou foto. Então, assim, é uma coisa que você pensar hoje, se existe a possibilidade de você ter um encontro como esse, com uma mulher que tinha uma fama planetar, e você não tem nenhuma foto, né? Mas tem uma discussão que eu sempre fico querendo levantar, acho que nem é o dia pra gente falar disso, né? Mas, assim, talvez a falta da preocupação com o registro naquela hora tenha te gravado na memória tanta coisa. Com certeza. Se eu tivesse foto, era outra narrativa, que a gente fica pensando, né? A gente fica tão preocupado com a foto atualmente, fotos essas que eu nem sei quando elas são vistas de novo, né? Porque tirar foto ou para postar naquela hora. Exatamente. Mas você consegue, sem ter registro nenhum,
narrar aqui pra gente com uma riqueza de detalhes que talvez se a Sim, preocupação fosse do sim. registro não seria tão... Não teria. E a gente não tem Né? Você lembra do nenhuma cheiro, foto. do barulho, da panela de pressão que rolava. Exatamente. Né? Não lembro, sim, Exatamente. lembro de detalhes. E era isso mesmo. Que talvez tirando foto dela, você nem teria visto feijão. Não, né? não teria Acho nem que prestado passa muito por atenção isso. e teria ficado o registro só da imagem. Né? E a gente, na verdade, a vida é em 3D, né? Não é só 2D, né, da imagem, né? Eu acho isso total, Gustavo, assim, acho que realmente é uma coisa que a gente caiu numa vala, é um buraco sem É um fundo, buraco. entendeu? Isso, porque a produção de imagem é avassaladora, é massacrante, um negócio apavorante. Eu Exatamente. quando é muito vejo... louco quando você vê uma foto de uma pessoa num lugar maravilhoso, geralmente distante daqui, assim, um lugar no sul da França, tá lá, aquela foto linda, e depois você encontra com a pessoa e fala assim, puxa, que viagem legal que você fez, né? Nossa, foi um saco. Aí você vê a pessoa com aquela cara de feliz, vendendo para todo mundo que está ali no Instagram, olhando, falando assim, nossa, que coisa sensacional é ela muito lá. bizarro. E Eu ela acho que fala hoje foi péssimo. Eu E tenho uma preocupação enorme com isso, e até por ser, né, professora também do curso de arquitetura, já ter dado aula com 14 anos, eu percebo o seguinte, o empobrecimento da experiência é uma coisa louca. Muito né? louca. Porque você tem um notebook ou uma tela de computador, que você vê aquilo em 2D. Isso não é arquitetura, né? A arquitetura é uma coisa que você entra dentro, que tem volume, tem sons, tem cheiros, tem texturas, e você não percebe isso. E agora, com a pandemia, e mesmo antes, mas com a pandemia foi uma coisa impressionante, que a gente migrou imediatamente para o online, que foi a salvação, que nem é questão de reclamar, porque foi o que dava para fazer. É uma ferramenta para ser isso usada. Isso foi assim. maravilhoso, inclusive viva o Zoom, né? Mas agora é desse tamaninho, é no celular. Então, a gente teve uma pesquisa da faculdade que eu dava aula que era assim, 64% tinha computador em casa, mas era um para casa. Então, as pessoas não tinham aula no computador, porque esse computador estava sendo usado pelos outros membros da família também. Sim. Então, os alunos nossos tinham aula pelo celular. Então, ou seja, o que já era um empobrecimento gigantesco no computador, agora é quase que a pobreza total, porque o negócio é 4 centímetros por 3,5, entendeu? Um negócio absurdo. Como que vê então, isso, assim, né? é muito preocupante, e eu tenho me preocupado muito com isso atualmente, essa questão assim de você ter experiência real, né? De você não ficar só em cima dessa coisa imagética, né? Dentro dessa experiência real, eu queria que você contasse pra gente de algum projeto seu que você acha assim que é um dos que você mais gostou de fazer. Tem isso? Dá pra não, acho eleger que sempre a gente está no que a gente Mas tem gosta alguma mais. história marcante? Tem tantos, eu acho assim que tem coisas, por exemplo, que envolve mais tempo, né? Por exemplo, a gente fez um projeto muito bacana que envolveu uma equipe grande, que era o Trem da Vale, que era em Ouro Preto e Mariana, que foi uma equipe super multidisciplinar, que foi muito bacana e durante muito tempo. Então, esse universo da ferrovia é um universo super bacana de pesquisar. Então, foi uma oportunidade incrível. O que a gente fez agora também para o CDL, que foi, né, o ponto cultural, foi também uma oportunidade super bacana da gente fazer uma pesquisa sobre a história do comércio, né? Então, eu acho que foi uma coisa também que foi uma... Foi um conteúdo muito grande, né? E assim, tinha uma premissa, né, Greco, assim, de os comerciantes se sentiam desvalorizados. A abelha faz parte. Né, da atividade comercial. E com isso, eles queriam um lugar que contasse um pouco como a história. Então, o que a equipe toda fez foi juntar essa premissa da desvalorização, desse sentimento de desvalorização, e mostrar que, na verdade, a cidade e o comércio estão imbricados, né? E isso foi muito legal de fazer. Também foi um trabalho mais longo. Eu gosto muito desses trabalhos um pouco mais... que você tem um tempo de reflexão maior. Exatamente. Né? Porque, claro que a gente tem que fazer os rápidos, né?
Eu gosto muito de fazer bar e restaurante. Agora, na Casa Cor, eu estou fazendo um restaurante, né? Eu ia chegar lá. Eu que é um gosto lugar muito. de impacto que, para O descrever conceito ele ficou aqui, eu acho que muito as pessoas legal, né? começam a pirar. Eu Eu acho que essa conversa ela pode ir para esse ambiente seu e para a sua dissertação de mestrado sim. sobre o Museu do Cotidiano. Pois é, a questão dessas buscas que eu sempre tento fazer, né, de não ficar só pesquisando arquitetura, eu acho isso até cansativo, né, assim, claro que a gente tem que saber do métier nosso, mas enriquece muito a gente, abre muito a cabeça, abre muitas possibilidades você pesquisar outras coisas. Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu não queria fazer na arquitetura, eu já tinha isso um pouco delineado para mim, assim. E eu vi a possibilidade na Escola de Educação da UFMG que tem um mestrado de Educação em Museu, tem uma linha, Educação em Museus. E dentro dessa linha, eu pude fazer a pesquisa sobre o Museu do Cotidiano, que era uma coisa que eu também tinha uma vontade. Eu tive um caso que foi engraçado, que eu fui fazer uma viagem em Istambul. E eu visitei um lugar, que é um museu, que é de um escritor que chama Orhan Pamuk. É um escritor turco que já ganhou o prêmio Nobel. Ele fez uma coisa louca totalmente, que ele fez, na verdade, uma obra multimídia. Ele escreveu o livro que chama Museu da Inocência. É um livro, romance. E ele fez o Museu da Inocência, museu físico. Os dois meio que juntos, simultaneamente, com as diferenças de tempo, porque ele colecionava objetos antes, mas é a hora que ele começou a escrever, ele começou a usar. Então, as histórias vieram dos objetos e os objetos trouxeram as histórias. E, no fundo, quando você visita, você tem uma visão de Istambul. Então, aqueles objetos contam a história da cidade. Eu visitei o museu, fiquei, assim, alucinada. Quando eu fico alucinada, as minhas bochechas ficam vermelhas, assim. Eu vou ficar nervosa e aquilo vai ficando... Gente, aí eu relacionei muito com a coleção do Antônio Carlos Figueiredo, porque ele tem objetos que contam a história de Então, Belo só para Horizonte. fazer um parênteses, né? Para explicar um pouquinho o que é o Museu do Cotidiano dentro desse contexto que a gente está falando aqui, que é uma história, que é a história de vida do Antônio Carlos, sim. né? Antônio Carlos costuma falar que ele não é um acumulador, ele não é um colecionador, não é um acumulador, ele é um acumula sem dor. Um objeteiro, né? Muita coisa, né? E ele tem uma infinidade de coisas que sempre parece que vai aparecer mais coisas, assim, desde todos os aparelhos telefônicos de época. Se tiver uma caneta diferente, ele vai ter. Se tiver uma pedrinha que fazia parte de alguma coisa, ele vai ter, porque ele sempre vai atrás. E ele está atrás não do objeto pelo valor da história. dele, da história. E do que aquele traz de memória também. Então, é muito interessante. Então, quando eu fui nesse museu do Orhan Pamuk, eu vislumbrei uma possibilidade de uma narrativa para os objetos do Antônio Carlos. Porque eu sempre ficava muito assim, surpresa. Eu acho que todas as pessoas que vão para o lugar onde ele guarda, onde é o lugar de guarda, ficam muito assim, nossa, que quantidade de coisas, né? Mas o que isso significa? O que eu posso criar disso, né? E aí, nesse lugar, porque o próprio Orhan Pamuk é um colecionador, e ele, por exemplo, ele escreveu uma cena, porque a história é sobre dois primos que se amam, mas numa sociedade muito rígida final dos anos 70, início dos anos 80, em Istambul, os casamentos são arranjados ainda. Então, o protagonista, o homem, ele tem um casamento arranjado com uma noiva lá da mesma classe social dele. Só que ele se apaixona por uma prima pobre, mais jovem. E ele não consegue realizar esse amor, né? E aí essa história que conta. Então, por exemplo, quando tinha uma cena deles se encontrarem num hotel, o Orhan Pamuk, primeiro, ele conseguia o cinzeiro do hotel, os fósforos que eles acendiam os cigarros. Aí ele escrevia a cena. Então, quando você ia no museu, você tem 82 vitrines, porque tem 82 capítulos. Cada vitrine é um capítulo. Que os objetos, eles são agentes da história. Então, isso foi o mote, né, da história lá do museu. Então, eu propus fazer no mestrado um lançamento, não é bem um plano museológico, mas é uma indicação do que pode ser esse museu.
né? E desde então, assim, eu sou muito amiga do Antônio Carlos, a gente sempre faz coisas juntos, então a gente sempre está buscando mostrar esses objetos de alguma forma, com alguma história, contar alguma história com eles, né? E aqui no restaurante... O restaurante da Casa Cor, da Casa deste Cor. ano. O restaurante chama Departamento, né? Sim. Aqui tem 2 restaurantes, mas esse é o departamento. Eu cheguei aqui, né, eles me falaram, o projeto vai ser dentro do palácio, naquelas salas ali da entrada. Aí eu tive aqui, eu já conhecia, né? Eu já tinha vindo no Casa Cor e tudo, mas sempre aquilo foi interpretado como salas, né, de estar, Sim. né? E aí, quando eles falaram isso, me veio, assim, na memória, a repartição pública que meu pai trabalhava. Meu pai era um funcionário de uma empresa federal que se chama Codevasf, de Companhia de Vale de Desenvolvimento do Rio São Francisco. Ele trabalhou a vida inteira lá, até se aposentar. E ele era um engenheiro que fazia hidrelétrica, essas coisas. Eu ia muito, quando eu era criança, nessa repartição. E os lambris de madeira que tem aqui no palácio tinham nessa repartição, então tinha uma certa atmosfera, que é uma coisa que tem muito a ver com uma pesquisa que eu faço, que é no campo da filosofia, que chama fenomenologia, que é você perceber o lugar, o que ele te conta, assim, você diante da coisa. É uma leitura sem uma mediação assim, histórica. Você percebe a coisa, né? Você está diante de um fenômeno, aquilo que te sensibiliza. O seu corpo lê aquilo de alguma forma, de uma forma sensível, tá? Então, eu falei, bom, isso me lembrou, isso tem a ver, eu vou procurar fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, comecei a pesquisar os móveis, os objetos, né? Eu sabia que o Antônio Carlos tinha muita coisa de repartição pública, ou de universo do trabalho, do escritório, né? Assim, falei, vamos atrás disso. E assim, também tive contato com o Coletivo AU, que foi outro que me forneceu os móveis também de metal, né? Porque eu queria os móveis. Eu lembro demais, quando meu pai aposentou, ele levou 3 arquivos de pasta suspensa lá para casa. Tivemos que arrumar um lugar para guardar, porque ele não abria mão daquilo de jeito nenhum. E assim, pensando que esse lugar tinha que ter essa atmosfera, né, da repartição pública, mas também com algo onírico, né, ligado a essa imaginação, né? Então, eu convidei o Rubens Haddad para fazer o paisagismo, para ele plantar nesses arquivos, para ele fazer uma intervenção com plantas e objetos, né? Eu lembro, na época que eu fiz o mestrado, eu estudei alguns autores que são da sociologia. E tem umas correntes mais contemporâneas que eles não falam que a gente vive em sociedade. Eles falam que nós vivemos em associação com plantas, com minerais, com as coisas, com as pessoas. Não como o homem no centro de uma coisa, né? A sociedade, não. Porque, e as vacas? Né? E os gatos, e a nossa convivência com os animais, tipo cachorro, e as pedras, e as plantas, e aí? Isso aí não faz parte? Então, eles falam em associação, então a gente vive em associação. E eu achei isso muito interessante. Então, essas plantas vieram um pouco dessa ideia, dessa invasão, dessa convivência de coisas, né, objetos e pessoas, né? E assim foi a ideia do restaurante. Eu me senti dentro do restaurante, na primeira vez que eu entrei, eu falei assim, gente, eu estou dentro de um conto do Murilo Rubião, né, que é o pai do realismo fantástico. É aquela coisa de um arquivo cheio de plantas saindo de dentro do arquivo. É muito... uma cenografia muito inspiradora, né? E interessante também que quase todos os móveis são usados, né? Que é uma provocação um pouco até no Casa Cor também. Sim. Super provocação. Eu queria te fazer 2 perguntas em função de algumas coisas que você falou. Você falou, desde os 12 anos eu queria ser arquiteta. Qual foi o último dia que você não quis ser arquiteta? Se houve esse dia que você acordou e falou... Menina, não, sabe? Porque eu assim, me identifico tanto com isso, assim, às vezes até eu fico falando, gente, né? Graças a Deus, eu já fiz análise também. Não, acho que ainda tem que fazer, Muda ainda tudo, muito. né? Mas, assim, eu acho que ajuda muito a gente entender, né? Assim, eu me vejo muito... Acho que é um problema que eu tenho, assim, que eu confundo
vida profissional com pessoal. É indissociável, né? Mas é difícil. Falando até de análise, outro dia eu falei isso, falei, é uma pessoa só, né? Você é meio esquizofrênico, né? Você Porque tem o lado como pessoal. é que a gente vive sem... E assim, quando você tem muito prazer em fazer uma coisa também, é isso, né? Agora, eu sei que às vezes eu exagero. E a outra pergunta também, falando do humor da Zaha Hadid, que eu já assisti uma palestra dela fora, realmente ela estava super mal-humorada, não sei se era no dia ou se era uma coisa mais frequente. Eu E acho o que seu, como que é? Nossa, o da Zaha Hadid realmente era difícil, assim, tanto que nessa visita, como eu contei para vocês, né, foi alternando, né, assim, do mau humor absoluto, aí quando a gente... Né, colocava ela num lugar que ela pirava, o semblante abria, né? Você via que tinha uma luz, né? E eu lembro que, na época, a Casa do Baile, ela estava ocupada com um restaurante. E era muito feio o decor, digamos assim, porque não levava em consideração o que era. Então, ele era assim, tipo, rosa antigo, com florzinha. E ela olhou aquilo, ela falou, que coisa horrível. E ela não tinha meia palavras, assim, horrível, né? Tipo assim. E sentou de costas, virada para a Lagoa da Pampulha. É assim, o humor dela era desse tipo, assim, sem muitas negociações. E o seu? Não, o meu tende a ser muito melhor. Não, eu realmente acho o humor uma coisa sexy, gente, realmente. É super, também gente concordo. mal-humorada, eu Concordo acho também. legal. Eu acho assim, tipo, acho interessante, como se fala assim, peculiar. Gosto de gente mal-humorada, assim. Tem gente que adora, né? Ir em bar que é maltratado, E tem gente né? que faz um tipo mal-humorado. Faz mal-humorado. Eu acho legal, tem um charme. Mas uma pessoa bem-humorada, pelo amor de Deus, né? Acho maravilhoso. E assim, eu não consigo entender esse registro pessimista. Eu lembro de uma coisa que eu li uma vez, o Ferreira Goulart. Aliás, ele fala isso num filme que eu acho sensacional, que sobre humor, eu acho que tem tudo a ver, que você está me perguntando, que é um filme sobre o Vinícius de Moraes. Você já viu esse filme, um documentário? Sim. Uhum. E aí o Ferreira Goulart era muito amigo do Vinícius de Moraes, e ele fala assim, que o Vinícius era um cara super alto astral, porque é o seguinte, cara, a gente não tem certeza de nada mesmo na vida. Você tem certeza de alguma coisa? Nada. Então, se você não tem certeza, você vai pro lado baixo astral ou alto astral? Não? Então, ele ia para o alto astral. Então, é isso. Se você já não tem muita certeza, para que você vai... Para que vai piorar? Vai ficar as com coisas, a... né? E, assim, esse filme é sensacional. Sensacional. O Vinícius é uma figura, né? Papo super bom. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o curso, né? Que a gente estava falando antes. O Janela Ativa? Isso. Então, é um projeto novo, que eu estou envolvida com mais 6 professores. Somos todos professores dos cursos de arquitetura e a gente tinha muita vontade de fazer cursos mais práticos, com temas mais curtos e específicos, né? Assim, e cursos livres. Então, pode ter um estudante de arquitetura que queira fazer, ou um arquiteto, ou uma pessoa que nem seja do curioso, campo, um designer, enfim, uma pessoa... Eu já dei um curso sobre projetos para restaurante. Então, alguém que quisesse montar um restaurante poderia ter feito o curso. Então, são cursos online, e então a gente tem um Instagram que chama Janela Ativa. Quem quiser conhecer, estamos lá. E tem um site também que é Janela Ativa. Tudo junto. Tá. Janela Ativa junto. Muito dado bom. o recado. E Obrigada. o próximo curso tem alguma... O próximo vai ser um curso que eu vou dar junto com a Cibele Meia, que é detalhamento de arquitetura. Aí é um pouco mais específico para Muito legal. Tá aí a dica, gente. Isabela, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, foi Greco, ótimo. Foi super, junto. super legal o papo. Eu espero que a gente continue esse bate-papo depois.